Quer saber como superar a vergonha de se expressar no sexo? Então fica comigo nesse vídeo. Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E essa é uma questão bastante relevante, né? A vergonha de se expressar no sexo. E essa vergonha, ela pode vir de várias formas, né? A vergonha de se expressar no sentido de fazer movimentos, tomar a frente em alguma questão, ou até a vergonha de pedir algo, de pedir se o sexo não tá legal, né? E você tá incomodada, ou tem alguma coisa que não tá acontecendo que você gostaria que acontecesse, como acontece muito eu ouço muito mulher que quer que o parceiro faça um sexo oral e o parceiro não faz um sexo oral, vai direto para penetração, não explora as preliminares, e isso é bastante desafiador, principalmente para as mulheres, mas eu vou dizer que para os homens também, né? Os homens, eles têm uma questão, eu observo, por exemplo, homens que têm alguma questão de disfunção sexual, muitas vezes eles me procuram, por exemplo, com uma ejaculação precoce. E ele não relata para mim que ele tem uma ejaculação precoce, que ele está buscando Tantra por causa da ejaculação precoce, e durante a massagem que eu descubro, né, pela resposta do corpo dele, que existe uma ejaculação precoce. Ou então já aconteceu de eu atender um rapaz que ele tinha uma questão de dificuldade de ereção por causa de anabolizante, e ele não relatou para mim essa questão, né? E nem para a esposa. Então, como ele não estava tendo mais ereção, o que a esposa pensou? Que ele não tinha mais desejo por ela. E ele nunca relatou, olha, não estou tendo ereção porque eu tomei anabolizante e isso teve um efeito colateral. Então, essa falta de diálogo acaba interferindo muito na sexualidade. Tem uma outra situação também que eu lembrei, que eu ouço muito de homens com ejaculação precoce. Eles têm ejaculação precoce e precisa que o sexo vai num ritmo mais lento, só que eles não têm coragem de pedir para a parceira para ir mais lento, e daí sempre acaba repetindo o padrão de ejacular rápido, porque ele precisava que fosse mais lento para que ele conseguisse sustentar sem ejacular, naquele ritmo pancadão, né? A britadeira não rola. Se ele tem uma ejaculação precoce, fica mais desafiador para ele sustentar a ereção sem ejacular. Então, essa questão da gente se expressar no sexo, ela é bastante relevante, é algo que a gente precisa olhar. A gente se sente constrangido, com vergonha de se expressar. Então, o primeiro ponto para entender como superar a vergonha é entender qual é o significado que você está dando para você se expressar, tá? No sentido que, quando eu expresso isso para o outro, o que isso significa? Então vamos supor, se você é um homem que tem ejaculação precoce e você expõe para a parceira que você tem essa ejaculação precoce, o que isso significa para você? Você se sente menos por causa disso? Então, se esse significado, né, que é um significado possível, você se sentir menos, você se sentir inferiorizado, você se sentir menos homem, se isso interfere de alguma forma na sua autoimagem, esse significado que interfere na sua autoimagem vai causar vergonha, porque você não quer se sentir menos, né? A mesma coisa, vamos trazer algumas questões das mulheres, né? Vamos supor uma mulher que o parceiro tá ali e ele não faz o sexo oral ou não capricha nas preliminares, e daí ela tem vergonha de pedir o sexo oral ou preliminares e ela é penetrada antes do tempo, que é o que acontece com, sei lá, 80% das mulheres, né? Tanto que o tempo da mulher, a mulher ela precisa de cerca de 20 minutos para o corpo estar pronto para a penetração. E geralmente o sexo com as preliminares, penetração e tudo acaba em menos de 20 minutos, segundo as pesquisas. Então geralmente a mulher ela é sempre penetrada antes do tempo.
E a gente ouve os relatos, né, de quantas mulheres, por exemplo, fingem orgasmo, inclusive para a pessoa acabar logo porque o sexo não tá bom, ou finge orgasmo porque quer que a pessoa fica se sentindo desejada, né, pela pessoa, falar, nossa, olha como é que eu sinto prazer, né, porque esse orgasmo, esse prazer, esse caras e bocas, essa performance que a gente faz no sexo, deixa o outro excitado. Então eu quero deixar o outro excitado, louco por mim, e eu começo a fingir que estou morrendo de prazer, sendo que na verdade não estou. Então esse lugar de expressar que eu não estou sentindo prazer, eu não estou alcançando o orgasmo, tá faltando um sexo oral, tá faltando preliminares, muitas vezes a gente precisa parar para pensar, por que eu tenho vergonha de ser a minha verdade, de trazer a minha expressão, né? Qual o significado que eu tô dando para isso? Quando eu falo que eu não tô sentindo prazer, o que isso significa para mim? Será que também afeta a minha autoimagem, né? Será que eu tenho dúvida que a pessoa vai gostar de mim se eu não estiver sentindo prazer? E isso acontece, né? Eu já me relacionei sexualmente, né, com uma pessoa que durante o sexo oral, veja só, eu já quebrei esses padrões de fazer caras e bocas. Isso daí eu fazia antes de conhecer o Tantra. Então, eu estava recebendo sexo oral e eu estava numa sensação assim de plenitude, assim, entregue, respirando, só sentindo. E de repente a pessoa falou, ah, você não tá gemendo? Ah, não tá sentindo nada? E parou o sexo oral. Por quê? Porque eu tava tendo um orgasmo incrível, porém dentro do padrão do sexo tradicional, que tem muita performance, muitas caras e bocas, eu não tava respondendo no padrão do padrão, né? Eu não tava ali gemendo, fazendo caras e bocas e falando coisas. Não, eu tava sentindo, eu tava me entregando para as sensações. E aquilo, para a referência dele do que é uma mulher gozando, não era. E ele parou. E daí foi assim, sabe? Enfim, foi uma situação bem chata. Então pode acontecer mesmo de que quando você expressa a sua verdade, de repente a pessoa não se interessa por você. Então tudo isso que carrega, né, esses significados do que eu vou pensar de mim, do que o outro pode reagir, como o outro pode receber, tudo isso vai influenciar para que eu tenha uma vergonha e não consiga me expressar, tá? Então é isso que está por trás da vergonha. Como superar a vergonha, que é o tema desse vídeo, né? Para você superar a vergonha, você tem que ressignificar esses significados que você está dando para quando você traz as suas necessidades, traz as suas questões, traz as suas vulnerabilidades para a relação, né? Por quê? Porque se você acha que você é menos por você ter uma vulnerabilidade a alguma questão, daí você vai realmente ficar com vergonha. Se você acha que vai ser ofensivo para o outro, que o outro não vai te querer, né? Se você trazer um pedido, alguma questão que você vai trazer, realmente você vai ficar com vergonha, porque você não quer, você começa a criar uma expectativa que depende muito do olhar do outro, e daí você quer se enquadrar naquele olhar do outro, e daí você se afasta da sua verdade. Como que você faz para superar a vergonha? Mudando esse significado. Como assim? Vou dar um exemplo. Por exemplo, na situação que eu relatei, da experiência que eu tive. Se eu acho, né, se eu quero realmente agradar o parceiro e daí eu acho que eu tô errada em estar ali plena, eu realmente vou me sentir mal com aquilo. Agora, quando eu valido aquilo que eu tô sentindo, quando eu banco a minha verdade, eu não estou preocupada com o olhar do outro mais. Eu estou muito mais preocupada em saber do meu olhar para mim, de saber que eu estou me validando, de saber que o meu valor vem a partir do meu olhar, do meu posicionamento e não a partir do olhar do outro. E se o outro não me quer por causa que eu não vou fazer caras e boca, então eu que também não quero essa pessoa que não me quer. Se a pessoa para me querer eu tenho que ser um personagem, então faz sentido para mim essa pessoa. Só que
para a maioria das pessoas faz sentido ser um personagem. Faz sentido falar sim quando o coração está falando que é não. Faz sentido fingir um orgasmo, né? Então, para a maioria das pessoas faz sentido você ser um personagem. Só que a gente não percebe que a gente está sendo amado ou desejado por uma coisa que a gente não é. Então a gente não está sendo amado ou desejado de verdade, né? Quem está sendo amado e desejado é o personagem, não você. Então a gente precisa ressignificar esses significados, né? Então, uma coisa que até recomendo que vocês leiam, tem um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. E esse livro, ele foi muito importante para que eu desenvolvesse a autoestima e o empoderamento. Por quê? Porque só tendo a coragem de ser imperfeita que eu entendi que eu tenho valor mesmo sendo imperfeita. Então eu posso ter uma questão sexual, eu posso ter uma disfunção sexual, eu posso ter uma questão emocional, eu posso ser imperfeito o quanto eu for, que eu não valho menos por isso, né? A gente não para perceber que todo mundo tem as suas questões. Tem pessoas que têm questões no âmbito sexual, tem outras pessoas que não, que a questão pode ser no âmbito de trabalho, financeiro, familiar, né? Todo mundo tem as suas questões. Então, a gente fica muito nesse lugar de querer parecer algo que é coisa linda, mas a gente também tem aquelas coisas que não são tão lindas, que são questões que a gente tem um processo para desenvolver. De repente, nesse momento, você não tem o nível de consciência suficiente para resolver essa questão. De repente, o seu corpo ainda está num padrão sexual, né, que tem algum conflito, tem alguma questão. Geralmente as disfunções sexuais elas têm a ver com emocional, isso é fato, né? E o próprio Tantra, ele é um processo de ressignificação dessas experiências corporais, onde você vai ressignificando a forma como você sente no seu corpo. Então é importante que você saiba o seu valor, que você não é menos se você tiver uma ejaculação precoce, uma dificuldade de ereção, uma necessidade de maior preliminares, né? Que isso, na verdade, é de todas as mulheres essa necessidade de maior tempo de preliminares. Então, você não é menos quando você é a sua verdade. Isso não te diminui, isso não tira o seu valor. E se você está se relacionando com uma pessoa que acredita que você é menos, quando você está trazendo a sua vulnerabilidade, então reflita as suas escolhas, reflita as pessoas com quem você está se relacionando, porque muitas vezes tem pessoas que não vale a pena a gente se relacionar se a pessoa não está enxergando o nosso valor, né? Porém, se eu não estiver enxergando o meu valor, o outro também não vai enxergar. Então, antes de eu querer que alguém me valorize, eu preciso me valorizar. E eu só vou me valorizar se eu entender que eu não sou menos, porque eu tenho necessidades, porque eu tenho vulnerabilidades, né? Porque eu tenho as minhas questões, porque eu tenho os meus pedidos. Eu preciso mudar esse significado. E você só muda esse significado quando você entende o seu valor, tá? É isso. Se você quiser aprender sobre Tantra, tem o meu curso online de Tantra, o Conexão Orgástica, onde eu ensino tudo, massagem tântrica, sexo tântrico, meditação tântrica. Eu vou deixar o link para o meu curso online aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!